Hoje nosso irmão Mica, trabalhador da casa, vai nos trazer uma linda exposição. Há muitas moradas na casa de meu pai. Bom, como disse o Pita, eu vou falar hoje sobre uma passagem de Jesus, que é uma frase, né? Um dito de Jesus, que é: há muitas moradas na casa de meu pai, né? Jesus disse essa frase aos seus discípulos na última ceia, né? Quando ele estava reunido ali com os seus amigos, os seus discípulos mais próximos, e ele naquele momento estava dando os seus últimos conselhos, as últimas palavras aos seus discípulos. Ele sabia o que ia acontecer com ele, e ele estava naquele momento dando as suas últimas ordens aos seus amigos, né? Dentro dessa frase, né, a gente pode ter algumas informações, algumas ideias, né? Aí, como somos espíritas, né, a gente vai recorrer sempre ao que diz a nossa doutrina acerca das coisas, dos acontecimentos. Então eu procurei na doutrina espírita, e Allan Kardec nos diz que a casa do Pai é o universo, é o nosso universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito. Isso está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? E uma outra interpretação sobre essa questão das várias moradas, ao qual Jesus se refere, Kardec também nos fala no próprio capítulo 3, que independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, né? Então temos aí duas interpretações. Podem ser os mundos, a pluralidade dos planetas, ou a questão da diversidade, do estado venturoso ou não do espírito na erraticidade. Ok? E aprofundando um pouquinho mais, a gente vê na apostila da FEB, né, no estudo aprofundado da doutrina espírita, a gente percebe que a gente tem ainda mais uma interpretação, né? Olha lá, tal ensinamento evangélico abrange a rigor 3 ordens de ideias. A primeira refere-se à pluralidade dos mundos habitados no universo, a gente já falou, né? A segunda indica as regiões ou esferas vibracionais existentes no mundo espiritual, para onde iremos após o nosso desencarne, né? Ou seja, depois que a gente desencarnar, para qual esfera vibracional a gente vai, né? Sabemos que estamos aqui encarnados e a gente vibra. Até quem estava na palestra passada aí, o Guido falou um pouquinho dessa questão da nossa vibração, né? Do nosso estado vibracional. Então, também pode se referir a essa questão, né, do nosso estado, da nossa ordem vibracional. E a terceira tem relação com os níveis ou graus evolutivos, a morada de cada espírito. Ou seja, se somos um pouco mais evoluídos ou um pouco menos evoluídos, né? E aí também a doutrina nos diz que temos nós basicamente 3 graus de evolução espiritual, né? Podemos ser espíritos imperfeitos, espíritos bons ou espíritos puros, certo? Aqui no nosso planeta, a maioria dos espíritos são espíritos imperfeitos. Somos ainda espíritos imperfeitos, né? Então, estamos no primeiro grau, a maioria, né? Ok? Mas estamos ainda no primeiro grau evolutivo dentro da nossa jornada. Pode passar mais, por favor. Não, tá bom. Só um tempo assim. Tá bom assim. E aí, pessoal, eu procurei também, para a gente ter a certeza do que a gente está falando, no Livro dos Espíritos, questão número 55, ela diz que
Allan Kardec pergunta, né? Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos nos respondem: sim, e o homem terreno está longe de ser como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. E aí, gente, eu dividi um pouco em duas, né, esse bate-papo que eu vou falar com vocês. O primeiro, e até deixei grifado ali no outro slide, é realmente sobre a pluralidade dos mundos, né? E depois a gente vai falar um pouquinho também sobre o que disseram os espíritos, né? Porque se a gente for pensar bem, né, Deus não faz nada à toa, né? Nada dentro da criação e da obra de Deus é por acaso, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um motivo, né? E a gente fica pensando o seguinte: existem bilhões e bilhões de planetas, estrelas, e tanta coisa que, assim, eu na minha cabeça eu não consigo nem entender muito bem essa questão da dimensão do que é o nosso universo, né? Então, assim, sabendo que Deus não cria nada, né, por acaso, seria muito difícil a gente acreditar que só existe vida no nosso planeta, né? E mesmo se a gente não olhar pelo lado religioso, se a gente olhar pelo lado da ciência, né? A gente estudou matemática lá na escola, né? Eu estudei há muito tempo atrás e também nunca fui muito bom de matemática, mas se a gente olhar um pouquinho a questão da probabilidade, né? Existem tantos e tantos e tantos planetas e tantas estrelas que seria muito pouco provável que só tivéssemos vida no nosso planeta, né? Então, mesmo pelo lado religioso quanto pelo lado da ciência, a probabilidade, né? Existe toda uma mística ao redor dessa questão, né? É uma questão que a gente se faz só domingo, para você ter uma ideia, domingo a gente, esse tempo ruim que fez, né? A gente ficou em casa assistindo TV e eu assisti 2 programas só domingo que falavam sobre a probabilidade de vida em outros planetas, né? Então é uma questão que se fala muito, se discute muito, né? Existe toda uma mística ao redor dessa questão, se existe ou não vida em outros planetas, né? E os espíritos nos dizem que sim, que existe, né? Não poderia ser diferente, certo? E dentro dessa questão da pluralidade dos mundos, também no Livro dos Espíritos, Kardec nos ensina que existem basicamente 5 tipos de mundos no nosso universo, né? Seriam os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos ditosos e os mundos celestes, né? Que seriam os mundos mais evoluídos de todos. Nós, na Terra, somos ainda um mundo de provas e expiações, né? A gente tem falado aqui, quem tem acompanhado algumas palestras aí que a galera já fez, a gente viu que estamos passando por um processo evolutivo, sim. Estamos chegando num mundo de regeneração, né? É claro, existe muita coisa, muita história por aí que também que vai ser em X, 2000 e tanto, 2000 não sei o quê. É todo um processo, né? Não existe assim uma data, né? Mas é todo um processo pela qual a gente já vem passando e certamente o nosso planeta está evoluindo. E nós também, né? Porque, segundo a Gênese, capítulo 11, no item 27, Kardec nos diz que o progresso dos mundos segue o progresso moral dos seus habitantes. Progredimos mais ou menos de acordo com o nosso livre-arbítrio. Ou seja, à medida que nós vamos progredindo moralmente, né, como espíritos únicos que somos, e vamos progredindo também como seres humanos, como coletividade, o nosso planeta também vai progredindo. E a progressão do nosso planeta também depende da nossa evolução moral, né? Estamos falando aqui, gente, em evolução e progresso moral, né?
tem progredido muito nos últimos anos, nos últimos 100, 200 anos, na questão de tecnologia, né? 100 anos, 100 e poucos anos atrás, a gente andava de carroça. Hoje a gente anda de carro, daqui estamos falando de carro elétrico, daqui a pouco também avião, helicóptero e tudo mais. Então, assim, mas podemos evoluir muito na questão tecnológica e pouco moralmente, né? Então, quando a gente fala em evolução, é sempre a nossa evolução moral, tá certo? Inclusive, a gente tem um livro que eu gosto bastante, quem quiser se aprofundar um pouquinho nessa questão de evolução pelo qual estamos passando nesse momento, né? Existe um conjunto de estrelas que chama-se Capela, não sei se vocês já ouviram falar, né? E Capela passou por um processo parecido como o nosso, aí cerca de 60, 70 mil anos atrás, né? E muitos dos espíritos que não conseguiram acompanhar aquele progresso de Capela reencarnaram e vieram para o nosso planeta, né? Para o planeta Terra. Então, nós podemos até, a gente não sei, né? A gente não sabe o que foi nas nossas vidas passadas, mas pode ser até que tenhamos sido, tenhamos vindo de Capela, né? Pelo progresso moral pelo qual o planeta passou, e a gente deu um passinho atrás para poder aprender e para poder continuar o nosso crescimento, né? Quando vieram os capelinos para cá, formou-se 4 grandes povos naquele momento, que foram os judeus, os egípcios, os hindus e os arianos. Tá? Então, é um livrinho bem interessante, eu acho que vale a pena a leitura, né? Então, hoje passamos por essa mesma situação por que passaram esses capelinos e tantos outros planetas por aí. Ok? Pode passar, por favor. E aí, gente, eu queria falar um pouquinho, continuando a falar sobre a questão da pluralidade dos mundos, né? Eu tirei essas informações aqui de uma palestra que eu assisti de um filósofo brasileiro que chama-se Mário Sérgio Cortella, que eu achei bem interessante, também está no YouTube, quem quiser buscar. Eu achei bem interessante, porque fala muito do que a gente deve buscar, né? como seres humanos, como espíritos, né? Então, nessa palestra ele diz que o nosso universo conhecido formou-se há 14 bilhões de anos, né? Por uma explosão que os cientistas chamam de Big Bang, né? Isso deu-se há 14 bilhões de anos atrás, né? E, inclusive, tem um outro cientista muito famoso no último século, né, nesse nosso século passado e desse também, que é o Stephen Hawking. E o Stephen Hawking, ele um pouquinho antes de desencarnar, ele morreu há pouco tempo, ele dizia que existem até uma pluralidade de universos. Ele não conseguiu provar, porque ele desencarnou, mas ele dizia que não existe só o universo que conhecemos. Existem outros, a palavra que ele usa é multiversos, né? Então, imagine vocês uma banheira cheia de bolinhas, aquelas bolinhas, né, dos sais de banho, cada bolinha daquela sendo um universo. Então, quer dizer, né, pode ser até que existam outros universos que não seja esse universo que a gente conhece, né? Bom, o nosso formou-se há 14 bilhões de anos atrás. No nosso universo conhecido, nós temos cerca de 200 bilhões de galáxias, ok? Uma delas é a nossa, Via Láctea. Ou seja, a nossa galáxia é uma entre 200 bilhões de outras galáxias iguais à nossa. Dentro da nossa galáxia, Via Láctea, existem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Uma delas é o Sol, ok? Ao redor do Sol giram 8 planetas, certo? Um deles é o nosso, que é a Terra. Ou seja, a Terra é um planetinha que gira ao redor de um Sol, que é igual a outros 100 bilhões, que estão dentro de uma galáxia, que é a Via Láctea, que pertence ao universo conhecido, onde existem outras 200 bilhões de galáxias iguais a nós, né? Como eu falei para vocês, seria um pouco duvidar da capacidade de Deus que só existisse vida aqui, né? Com tanto lugar que existe por aí, né?
Pode passar. No nosso planeta existe uma dádiva de Deus que chama-se vida. Deus nos deu um presente que é a vida, né? A encarnação, que é através dela que a gente consegue evoluir, que a gente consegue crescer. Dentro do planeta Terra existem aproximadamente 3 milhões de espécies conhecidas. Estima-se que exista muito mais ainda a descobrir. Dentro das florestas, no fundo do mar principalmente, conhecemos muito pouco. Mas conhecidas existem aproximadamente 3 milhões de espécies. Uma delas é a nossa. Nós somos o Homo sapiens sapiens, né? Dentro da nossa espécie, encarnados, somos aproximadamente 8 bilhões de indivíduos, né? Ou seja, encarnados somos 8 bilhões, porque ao que tudo indica, né, a gente tem relatos e estudos nos dizem que somos aproximadamente 25 bilhões de espíritos dentro do orbe terrestre, né? Então, além dos 8 encarnados, temos aí mais 17 desencarnados, certo? Pois bem, desses 8 bilhões encarnados, um deles sou eu, né? Um deles é você. Ou seja, quem sou eu, né? Quem é você? Quem sou eu para dizer que a minha religião é a melhor de todas, né? Quem sou eu para dizer que o lugar onde eu moro é mais legal do que o do outro, né? Quem sou eu para dizer que o esporte que eu pratico é mais legal que o do outro, né? Quem sou eu para dizer que a vida que eu levo é a melhor de todas, né? Eu sou apenas um em 25 bilhões dentro do nosso planeta. Quem sou eu para dizer que o esporte que eu gosto é melhor, que o time de futebol que eu torço é o melhor, né? As pessoas brigam ainda por causa do time de futebol, porque a minha camisa é preta, a do outro é verde, a do outro é vermelha, a do outro é azul, né? Parece uma coisa meio sem sentido, né? Quando a gente pensa dessa forma. Quem disse que a cor da minha pele é a melhor, né? Quem disse? Existem os brancos, os negros, os asiáticos, enfim. Somos todos iguais, na verdade, né? Quando a gente tira o nosso envoltório, somos todos iguais, absolutamente iguais, né? Portanto, quem disse que eu sou melhor do que alguém no que eu faço, né? E mesmo que eu fosse o PhD em física quântica, que eu fosse o cara mais plano do planeta em qualquer assunto que fosse, pode ser que eu não seja, pode ser que eu não saiba cozinhar um ovo, não saiba fazer um arroz e feijão. Então, assim, eu posso ser o melhor no que eu faço, mas pode ser que eu tenha muita coisa também que eu não sei fazer, né? Então, é importante a gente ter essa ideia de que não somos bons em tudo, né? Aliás, somos bons em muito pouca coisa, eu falando por mim, né? E aí, quando eu comecei a pensar dessa forma, eu descobri uma coisa muito interessante, para a qual eu fiquei bem perplexo quando eu descobri, né? Eu sei que muitos de vocês já podem saber isso, mas eu, quando descobri, fiquei bem, assim, falei, puxa vida, será? É verdade mesmo? E realmente é verdade. Por favor. Eu não sou o centro do universo. Pois é, não sou. A minha mulher ainda acha às vezes que eu sou. Ela fala, não, você é... Mas boa. Eu tenho, assim, passinho a passinho, depois que eu descobri que eu não sou o centro do universo, eu tenho me policiado bastante para continuar achando que eu não sou o centro do universo. Porque realmente eu não sou, né? Eu sou um cara no meio de 25 bilhões, no meio de um planeta, de outros 100 milhões de estrelas e 200 bilhões de galáxias. Ou seja, nós somos muito pequenos em relação ao universo todo para achar que somos o centro do universo, né? Somos uma agulhinha, né? Somos um grãozinho de areia no universo, no meio de tanta coisa, tantos espíritos por aí, né? Não que não sejamos importantes, somos importantes, somos sim. E assim, quando a gente fala também sobre a nossa questão da nossa evolução, né? Quando a gente fala que somos espíritos imperfeitos,
no mundo de provas e expiações, que também é o segundo grauzinho ali de baixo para cima, né? Não quer dizer, isso não é demérito para ninguém, não é demérito para nós. Isso não é porque estamos no começo da nossa evolução que seja um demérito para nós, né? Eu costumo comparar muito, quando a gente fala nessa questão evolutiva, a questão da escola, né? A gente tem hoje na escola, a gente tem lá o primário, né? Depois tem o ginásio, agora mudou tudo, né? Agora é ensino fundamental, ensino médio e a universidade. Então vamos dizer que a gente está ali no ensino fundamental, no segundo, terceiro ano, no quarto, ok, não tem problema. Estamos começando a nossa trajetória. Tem gente que ainda está na universidade, ok, a gente está ali embaixo, estamos começando agora. Não faz mal. Não é demérito sermos espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações. Tá? É só uma questão evolutiva, onde nós estamos. E é bom a gente entender que a gente está aí, né? Porque assim, a gente tendo esse conhecimento e esse entendimento, a gente pode pensar em evoluir todos os dias, né? Em crescer todos os dias e aprender todos os dias. E até a gente tem falado muito, né? Quem tem vindo aqui bastante nas nossas palestras, a gente tem falado bastante sobre essa questão dos mundos de provas e expiações, né? E eu subtraí do Pita esses dias essa historinha que eu vou contar para vocês, porque foi ele que me contou, e eu acho que é uma analogia muito interessante, né? Só para explicar um pouquinho para vocês, para quem não sabe, o que é essa questão de provas, a diferença de provas e expiações, né? Então imagina assim, ó, vocês que têm filhos, né? Você pega o cartão de crédito e dá para tua filha, para ela gastar, e vai lá e fala assim, ó, filha, assim, ó, você pode gastar X. Não passe disso, porque papai não tem grana. Gaste só o que eu estou te falando. Então, gaste X. E aí ela vai para o shopping, sai com as amigas, vai tomar um sorvete, vai nas lojinhas, né? E ela gasta 4X. Tá certo? Muito mais do que poderia gastar, né? E aí ela vai chegar em casa e fala assim, olha, pai, gastei 4 vezes mais do que você me falou. Aí fala, bom, ok, filha, não tem problema, tudo bem. Então assim, ó, a partir de agora, já que você fez o que você fez, você vai trabalhar, né? Nós estamos agora em agosto, você vai arrumar um trabalho e você vai até o final do ano, você vai pagar o teu cartão de crédito, você vai pagar o que você gastou, né? E aí ela vai, arruma um emprego e vai cumprir o que ela vai executar o que ela se propôs, vai trabalhar e vai pagar o que ela está devendo, né? Afinal de contas, é ela que está devendo. E isso é uma expiação, ou seja, ela vai expiar até ela terminar de pagar o que ela deve por conta de um ato impensado, ou de um ato falho, né? Que ela cometeu. Isso é uma expiação, ok? E aí no final, quando ela terminou de pagar aquilo, eu vou chegar para ela e vou falar assim, tá bom, filha, ok, você pagou suas dívidas, está tudo certo. Então assim, ó, toma outro cartão de crédito, que agora você vai me provar que você não vai gastar mais do que você deveria gastar. E essa é a prova, né? Então é mais ou menos por aí que nós estamos, né? Quando a gente fala assim de provas e expiações, isso é mais ou menos uma diferença, fazendo essa analogia, para que a gente entenda um pouco essa questão dos mundos de provas e expiações. Certo? Pode passar. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre, na verdade, 2 palavras que dariam uma palestra para falar só sobre cada uma, ou só sobre cada situação dessa, né? Quando a gente fala um pouquinho sobre o orgulho e a humildade. E eu quis trazer essa questão da pluralidade dos mundos e tudo isso que eu falei até agora. Na verdade, eu gostaria de chegar aqui, né? No orgulho e na humildade. Afinal de contas, essa questão do orgulho, do ego, da vaidade, né? Ela atrapalha muito o nosso progresso, ela atrapalha muito o nosso crescimento, né? O orgulho faz com que a gente tenha virtudes, que a gente ache que tenha virtudes que na verdade nós não temos, né? A gente acha que tem pelo nosso orgulho, pela nossa questão egocêntrica, pela nossa vaidade, né? Mas na verdade muitas vezes a gente não tem, e o orgulho atrapalha muito a gente chegar até a humildade, né? Eu digo normalmente que esse orgulho é onde nós começamos, e a humildade é o nosso objetivo final, porque sem a humildade
a gente não se acha igual aos outros. Como é que eu vou me achar igual aos outros se eu não sou uma pessoa humilde? Né? Se eu não acredito, se eu acho que o meu time de futebol é o melhor, se eu acho que a minha vida é a melhor, se eu acho que eu sou bambambam, que eu sou bacana. Né? Então essa questão do orgulho, ela nos atrapalha muito. Né? A gente tem que lembrar de Jesus, sempre, né? Que Jesus é o nosso maior exemplo de humildade que passou pela terra. Né? Então a gente tem sempre que pensar nas várias situações que a gente tem no nosso dia a dia, o que Jesus faria, né? Como Jesus estaria pensando. Né? Eu penso muito nisso, se às vezes você vai fazer alguma coisa e fala, puxa vida, o que Jesus faria, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? O que faria Jesus? E aí eu me remeto a uma frase que Chico Xavier nos disse, né? Porque a gente sempre fica pensando assim, tá, mas tudo bem, sou um cara orgulhoso, não sou o centro do universo. Eu quero ser sim uma pessoa humilde, eu quero trabalhar isso, eu quero estudar para isso, eu quero me desenvolver para isso, né? E Chico Xavier nos disse há um tempo atrás, assim, que a gente não pode mudar o nosso passado, mas a gente pode mudar o nosso futuro. Né? Então, comecemos hoje a mudar o nosso futuro, que a gente possa esquecer um pouquinho desse nosso lado orgulhoso. E quando eu falo nosso, gente, assim, eu falo por mim, tá? Eu não estou falando por vocês, eu falo por mim. Porque me sinto ainda um cara muito orgulhoso. Né? Eu me sinto bem no primeiro patamar ali da história. Né? Mas quero um dia chegar a ser uma pessoa mais humilde. Sim, eu quero. Né? Eu não sei se vocês estavam aqui quando a nossa irmã a Ana Úrsula também palestrou aqui, um mês e pouco atrás, e ela nos remeteu à questão da nossa evolução, né? E ali no capítulo 17 do Evangelho, Kardec nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Ou seja, todos nós temos más inclinações, né? O que importa é o que nós fazemos com as nossas más inclinações. Como a gente bem sabe, né? Deus simplesmente não nos dá paciência, Deus não nos dá humildade. A gente vive situações para que a gente possa trabalhar essa humildade, para que a gente possa trabalhar essa paciência. São situações nossas do nosso cotidiano, no dia a dia. É no banco que você vai e fica sentado lá esperando 1 hora, é no cartório, é na fila do médico, principalmente, né? Quando a gente vai, o médico está atrasado, quem nunca, né? Então, 1 hora que eu estou aqui na fila, o médico não me atende. Né? Estamos sim exercitando a nossa paciência. Né? É chato, eu sei. É difícil, não é fácil. Né? Nessas horas eu fico pensando assim, pô, mas por que eu estou aqui há 1 hora? O cara tem que me atender. E aí eu volto lá, mas você lembra que você não é o centro do universo. Você está na fila, tem gente na sua frente. Né? Então, esse é sempre um teste de paciência para nós. Né? E o que conta verdadeiramente é o que fazemos com essas nossas más inclinações. Quando a gente está no trânsito, alguém te fecha. Né? Quantas vezes? Eu sou vendedor, trabalhei muitos anos na rua, direto no trânsito. Então, o cara te dá uma fechada, você já vai xingar, você fala, opa, não posso xingar o cara. Né? Hoje em dia eu penso assim, quantas vezes eu já não xinguei? Quantas vezes já não arrumei confusão? Né? Mas hoje, como eu estou tentando ser uma pessoa um pouco melhor, eu pego aquele meu sentimento, dou uma dobradinha, boto no bolso e vou embora. Né? Estou lidando melhor com as más inclinações. Né? Estou muito longe de ser uma pessoa perfeita. Encarnações, luz para frente. Mas o que importa é como a gente lida com as nossas imperfeições. Né? Se a gente nasceu nessa encarnação um espírito meio ruinzinho, né? Meio inclinado para o lado do mal, se eu desencarnar um cara bonzinho, legal, já progredi, né? Já estou desencarnando melhor do que eu encarnei. É um progresso, é para isso que a gente está aqui. Passamos de ano, passamos do 3º para o 4º ano, ainda estamos lá no ensino, né, fundamental, mas passei de ano, consegui avançar. Né? Então, na verdade, é isso que importa para nós. Né? E lembrar, pega lá aquela má inclinaçãozinha, ia xingar o motoqueiro, não xinga, bota debaixo, né? Dobra, bota no bolso e vamos embora, a vida que segue.
né? E aí, para a gente finalizar, eu me lembro, pode passar, eu me lembro sempre dessa passagem de Jesus, que para mim é a que mais me toca fundo, assim, é a que mais me emociona, quando Jesus já estava lá na cruz, quase desencarnando já, né? E ele vira para Deus e fala: Pai, perdoai-vos, pois não sabem o que fazem, né? Isso para mim é de uma grandeza imensurável, assim, né? Imagina você na mesma situação, né? O que a gente faria. Para mim, essa é uma frase que eu guardo muito, assim, e que eu tenho me emociona cada vez que eu vejo e que eu sinto, porque é de uma grandeza que só Jesus, só um espírito crístico poderia ter, né? E aí, até pensando nisso, né, outro dia a gente estava conversando sobre isso, até acho que semana passada, talvez, eu Rebelo, e o Rebelo lembrou de uma passagem que essa história continua, né? Antes mesmo, um pouquinho mais, depois de Jesus ter pedido isso ao Pai, para perdoar aqueles espíritos, aqueles, né, soldados romanos que estavam ali fazendo tudo o que fizeram com ele, já na cruz. Inclusive tem uma outra história interessante. Quando ele estava para desencarnar, o Longinos, que era um centurião romano, ele pega uma lança e enfia no peito de Jesus, né? E logo após isso que Jesus fala essa frase, né? Faz esse pedido a Deus. E eu não sei se vocês já viram falar sobre um livrinho que chama-se Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Também é um livrinho bem bacana, bem interessante de se ler. E lá é um livro de Humberto de Campos, e ele fala, psicografado pelo Chico Xavier, e ele fala sobre essa passagem, né, desse centurião romano, que depois viria a ser, numa última reencarnação no planeta Terra, ele viria a ser o Dom Pedro II, que foi o nosso segundo imperador. É uma passagem bem interessante, uma leitura que eu recomendo. E aí, voltando a essa situação de Jesus naquele momento, quando ele estava quase desencarnando já, uma horda enorme de espíritos crísticos e celestes vem descendo à terra para recebê-lo, né? O céu se abre e esses anjos, espíritos angélicos, estão ali para recebê-lo, né? Com toda a glória e honra que ele merece. E ele vira para um deles e chama um deles mais para perto de si. Ele vem ao ouvido de Jesus, e Jesus pede para ele que ele vá até Judas, porque Judas, como a gente sabe historicamente, Judas estava para se suicidar. Então Jesus chama esse espírito e pede para ele ir até Judas, para que ele possa receber, que ele possa ajudar o espírito de Judas. Ou seja, vejam vocês a grandeza de Jesus, né? Naquele momento ele ainda pede para que esse espírito, para que esse anjo vá até Judas, né? Então isso é de uma grandeza sem igual, né? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade, e que espero que tenha sido um bom bate-papo aqui. Muito obrigado.